E aí, pessoal? Oi, Francisco. Oi, tu tá aí? Não tem ninguém? Poucos? Deixa eu ver. Tem poucos. Tem poucos. Tem 3 por enquanto. A Karen tá sem computador, ela teve que fazer o link pelo celular. A gente não sabia se ia dar certo. Daí eu tinha mandado ontem uma mensagem para o Zé. Aí o Zé, como eu não tinha visto antes, saiu disparando os convites de novo pelos Zoom. Disse, não, já está pronto. Daí por isso que tem aquele monte de deletado ali, mas tá tudo certo, deu certo. Ah, eu vi. Hoje é o penúltimo, né? É, penúltimo, estamos no finalzinho. Tá, tu tem aquele mensageiro, você tem como achar ali um PDF dele? Vou procurar. A Eu gente nem tem um tenho livro mais físico. o livro físico, eu não tenho. A gente leu aí há pouco tempo, aí tem um livro aqui, então tá fácil. Não, mas tem que ter o PDF, né, pessoal? Eu Tá vou bom. pesquisar e daí eu já coloco à disposição. Tá. Provavelmente a gente já vai começar a aula semanal já com ele, né? Os Qual? mensageiros. Eu Ah, acho que sim. eu acho que já começa com... Nós vamos terminar o livro 14, né? Hoje é 31, dia 14 é a próxima. A gente termina Isso. dia 28, acho que dia 28. Isso aí. Ah, é. Tá, no finalzinho de fevereiro. Eu acho que são 20 capítulos, mas eu nem vi o tamanho, deve ser o mesmo tamanho. Então, de qualquer forma, a gente faz mais uma ainda. Pode ser também. E o que mais? O Mensageiros, eu não me lembro, vai dar para fazer por capítulo? Vocês têm um físico aí? Não? É um capítulo grande? É por capítulo, tá aqui, ó. Ele é grande? Deixa eu ver. Não é grande, 200 e poucas páginas. Peraí que o Kiko foi pegar ali. Tem até, acho que 2. Não, é pequeno mensageiro. Não, mas tem que ver se cada capítulo é grande inteiro. Mas pega Só aqui, pega. né? Vê no índice ali. Pra ter uma noção, certo? 267 páginas. Ah, mas o tamanho dos capítulos. Vai um ano. Vai um ano. Vai. E esse livro aqui... E a letrinha é menor. Esse livro aqui... os capítulos têm... não, tem capítulo que tem 4 páginas, 3 páginas, 2. 5 páginas. Nossa. Só que são 50 capítulos. 51. Só que, assim, esse livro, ele merece... Esse livro, Francisco, né? Ele merece bastante... Sim, mas eu digo 50 capítulos, não vai dar um capítulo por dar um. Chega a ter uma média de 10 páginas. Oi? 10 páginas? O que tem? Não, 4 páginas, 3 páginas, 5 páginas, no máximo. Tá. Então dá um capítulo por... Tranquilo. É mais de um. Oi? Vocês estão me ouvindo? É que toda vez que eu entro, eu só consigo entrar e tem uma tela que já está gravando. Isso, porque como a Karen deixa Não sei por que agendado. aparece essa e já apareceu aqui que está gravando. Isso. E se eu não clico nisso, eu não consigo abrir. Mas eu acho que é assim mesmo, porque a Karen já deixa pronto o link, e dessa vez ela ainda teve que fazer pelo celular, Bia, que o computador dela está estragado. E aí ela fez... tá. Então, eu não sei se é um formato diferente, como tu deixa agendado. Eu não sei se ele já, automaticamente, ele já deixa salvando, entendeu? A aula. Pode ser, tá. Falando nisso, Bia, hoje tu pode fazer a nossa abertura? Posso. A Jaque disse que talvez chegasse mais tarde, tu também é super boa aí nas nossas orações. Não sei se tu já quer começar, Francisco, que tá na hora. Ô, Francisco, são exatamente 5 páginas por capítulo. Até o final. 5 páginas por capítulo. Tá ótimo.
55 deputados estaduais eleitos. Pessoal, tem É, um microfone aberto, pessoal. mas ele tem são 5 páginas no livro, por isso que a letra é pequenininha, não é isso? Oi, Francisco. Viu que Pessoal, é que a letra é pequenininha, vai dar bem 5 páginas e mais o comentário. Isso. Mas esse livro ele merece, né, bastante comentário, né, porque ele é um compilado daquilo que a gente vem estudando aí nos últimos 10 anos, né? Ele é bem legal por isso, né? Ele tem muito detalhe, né? Isso aí. Agora, a diferença é que o Voltaire que a gente está estudando agora, ele é dirigido, assim, só vai entender quem estuda o espiritismo, senão fica uma loucura, entendeu? Mas ele é dirigido ao espírito. Mas vamos lá, então, vamos começar? Vamos lá, então. Bia, tu pode fazer a oração? sim, posso. Só estava organizando, fechando as portas aqui. Pessoal, vamos fechar os microfones, Então tá. por favor, para facilitar o áudio da Bia também. Vamos nos conectando nesse momento, estando presentes nesse momento, focando no nosso aprendizado, no nosso estudo, na compreensão, pedindo auxílio dos nossos guias, mentores, para que cada um absorva da melhor maneira possível todas essas orientações que, através da leitura e do estudo, a gente tem recebido. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto aos círculos espirituais. O nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja e que a aula seja excelente para nós. Então, vamos lá, pessoal. Nós estamos, então, no penúltimo capítulo do livro Voltei, capítulo 19, A Surpresa Sublime. Aprender será sempre valioso trabalho para o coração. Logo após minha vinda, observando que o combate pela extensão do bem se desdobra em todas as direções, acreditei na possibilidade de prosseguir no mesmo diapasão de atividade intensiva a que me consagrara na Terra. A luz interior, revelada por vários amigos, sem que a mínima réstia de claridade me assinalasse a presença, constituíra a primeira evidência a sugerir a modificação de minha atitude mental. De que me valeria o demasiado movimento sem probabilidades de realização benéfica? Ali, o serviço pautava-se em linhas diferentes. Dentro do novo plano, a garantia do êxito permanece exclusivamente no indivíduo. Meu impulso de disputar qualquer tarefa esmorecera. Tal como o veículo precisa de combustível para se locomover, necessitava eu do fator qualidade para a nova luta em que ingressara.
Semelhante impressão jazia mal esboçada em mim quando o encontro com o infeliz perseguidor me impôs violentamente. Dele, ouvira referências amargas que me dilaceraram o ser. Entretanto, reconheci tamanho proveito das reprimendas recebidas que julguei precioso serviço continuar registrando as impressões das almas perturbadas a meu respeito. Não seria esse o recurso de traçar com segurança o meu próprio plano de realizações vindouras? Depois da morte, o julgamento, por mais desagradável, é uma bênção. Pouco a pouco entendi que era necessário ouvir com humildade, a fim de agir com proveito. O contato direto com o obsessor vulgar aclarara minha consciência. Salientar a ele as sombras que ainda me envolviam e que os abnegados amigos da primeira hora velavam, movidos de piedade evangélica. É imprescindível evitar a precipitação e meditar antes de atacar novas obras. Reajustamento. Desejando preparar-me convenientemente a fim de servir, passei a visitar sozinho ou acompanhado de outros colegas as mais diversas associações de espíritos endurecidos e sofredores. O irmão Andrade, Marta e outros amigos que me prestavam contínua assistência, atentando agora para as minhas necessidades de reajustamento, deixaram-me sob exclusivo cuidado da escola de iluminação, que passei a frequentar carinhosamente. Cada lição era nova página de sabedoria reveladora, concitando-me ao desejável aprimoramento. Procurava, pois, nas demonstrações práticas, despertar minhas energias superiores, com a juvenil atenção do universitário dedicado aos livros, interessado em organizar conscienciosamente o próprio futuro. Era preciso buscar humildade no autoconhecimento, através das acusações merecidas ou imerecidas. Não me faltaria coragem para fazê-lo. Sempre que os intervalos naturais dos estudos e das tarefas do Instituto Iluminativo me favoreciam, dirigia-me incontinente para as zonas de espíritos transviados, exercitando a minha capacidade de suportação. Da boca de inúmeros infelizes e ignorantes, ouvi longas recordações de meus atos. Criticavam-me acerbamente, discutiam-me propósitos e intenções. Antigas faltas de épocas recuadas, que eu supunha esquecidas, eram trazidas à tona dos remoques verbais. Erros da mocidade, omissões da idade madura, gestos eventuais de aspereza, pequenas promessas não cumpridas, problemas de sentimentos não liquidados. Tudo, enfim, era revolvido pelos inimigos do bem, dos quais me aproximei nas melhores disposições de entendimento fraterno. Consoante as lições novas, armazenava semelhante material com o cuidado do homem prevenido, que guarda lanternas adequadas para as horas escuras. Em muitas ocasiões, afastei-me do campo de luta em lágrimas, considerando as alegações que me eram atiradas em rosto. Mas, que fazer? Esse, sem dúvida, era o melhor caminho para identificar os próprios defeitos e extirpá-los. Há companheiros que se não resignam a esse gênero de esforço. No entanto, para ganhar tempo, observei desde o primeiro instante que nesse processo de esclarecimento é possível abreviar a própria renovação para o bem e limitar grandes lutas. Vivendo as lições. Por mais de 200 dias, consagrava a minha teoria de iluminação na escola e a prática intensiva dos ensinamentos junto aos irmãos desventurados
quando, certa noite, de volta ao lar espiritual, sozinho, fui assaltado por furioso grupo de clérigos desencarnados, os quais evidenciavam nas palavras e nos gestos profunda ignorância e lastimável insensatez. Ao que me pareceu, vinham intencionalmente meu encalço, tentando infundir-me desequilíbrio e terror. Embuçados em capuzes de trevas, contei-os um a um. Eram 16 figuras de aspecto sinistro. Acercaram-se de mim, violentos e sarcásticos. Rememoravam os ataques que, por vezes, impensadamente, desfechara eu sobre os padres. Cobriam-me de insultos e ameaçaram-me sem compaixão. Relembrei a antipatia que indevidamente lhes dedicara a classe respeitável e, satisfeito, reconheci-me transformado, diferente. Aqueles punhos cerrados e erguidos contra mim não me intimidavam, nem me sugeriam reação. Achava-me tranquilo, não obstante surpreso. Trouxe, contudo, à memória as lições evangélicas de que me achava em pleno curso, e, insolando a mente da gritaria infernal, pus-me em meditação. Não nos aconselhar o Senhor a orar pelos que nos perseguem? Não exemplificar a permuta do bem pelo mal? Não nos pedir a Ele ajudar os inimigos e amparar os que nos caluniam e odeiam? Além disso, não seriam aquelas almas dignas de ajuda e piedade? Possivelmente, várias circunstâncias haviam conspirado na existência terrestre contra os seus ideais de melhor sorte. Se a providência divina não me oferecesse recursos de mais amplo conhecimento da vida, se fosse obrigado, no princípio da luta humana, a demorar-me nas fórmulas de fanatismo religioso, teria alcançado suficiente energia para libertar-me? E se o padre houvera sido eu? Como toleraria as disciplinas? Teria bastante coragem para arrostar os obstáculos impostos pelas vaidades da posição, decorrentes dos compromissos eclesiásticos? Solucionaria sem perturbações os problemas do partidarismo dogmático? Afinal, por que irritar-me? Quem merecia mais compaixão? Eles, que se achavam na desventura de ignorar o Cristo da bondade e do entendimento, ou eu, que já compreendia de algum modo a necessidade de trabalhar, lutar e sofrer pela redenção própria? Tocado por sincero desejo de auxiliá-los, entreguei-me à prece, não como de outras vezes, em que emitia palavras de louvor e súplica com bases menos profundas no sentimento. Intentava, com toda a alma, ser útil àquela falange de entidades inconscientes. Em verdade, não possuía algo de bom em mim mesmo. Entretanto, Jesus permanece rico de bondade e ternura em todos os dias da vida. Atender-nos-ia o apelo, viria em socorro de nossas necessidades. Decorridos alguns minutos, observei que, ao me contemplar em oração, as circunstâncias se afastaram, os circunstantes se afastaram um tanto, embora continuassem a crivar-me de duestos e zombarias. Quando me detive na rogativa ao divino amigo, reportando minhas aflições, que aquelas almas infelizes naturalmente deveriam experimentar ao longo do caminho regenerador, e refletindo quanto às angústias de que se veem acometidas, impressionante silêncio se fez em torno. Nunca, talvez, como naqueles momentos que me senti tão fortemente interessado por alguém, qual se estivesse disputando auxílio para irmãos ou filhos de meu próprio ser.
Quando descerrei as pálpebras úmidas pelo pranto de emotividade a que a prece me conduzira, notei que os adversários se afastavam, cabisbaixos e vencidos. Procurei invocar-lhes o regresso, a fim de conversarmos fraternalmente, mas a voz jazia sepultada na garganta. Sobreviera o imprevisto. Tomado de assombro, verifiquei que branda luz de um roxo carregado brilhava em torno de mim. Ó Senhor, como pintar a comoção da alma, livre aos companheiros que ainda se encontram jungidos às limitações da carne? Novo despertar. Surpreendido com semelhante luminosidade, senti-me chumbado ao solo. Quem a estaria irradiando ao meu lado? Cerrei os olhos novamente para agradecer a presença do benfeitor, que, por certo, ali se encontrava junto de mim. No entanto, apesar de recolher-me à intimidade do próprio eu, via ainda os raios a se renovarem no meu íntimo. Intrigado, refugiei-me de novo na prece, em silêncio, quando, em meio da massa luminescente, lobriguei o vulto de alguém que procurava evidenciar-se. Era Bittencourt Sampaio, a estimular-me o coração para o bem. Não se revelava tão nítido quanto na noite inovidável de nosso encontro no santuário, mas não tive qualquer dificuldade para reconhecê-lo. Jacob, disse ele, depois de algumas palavras de encorajamento e saudação, não te admires da claridade que te rodeia. Ela pertence a ti mesmo, nasce de tuas energias internas, orientadas agora para a bondade suprema. A concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. A luz é substância divina gerada nas fontes superiores do Espírito Eterno. Feliz de ti, que compreendeste sem tibieza a necessidade de alijar os próprios caprichos para que a vontade do Senhor te favorecesse o santuário da consciência. A mente que atira para fora de si o obscuro e pesado material dos interesses menos dignos prepara-se valorosamente para o celeste sinal da irradiação espontânea. As preocupações indesejáveis passaram. Principiaste a renunciar com sinceridade ao homem velho e a criatura nova em Cristo se vai formando em teu coração. Bendita seja a tua esperança. Não te esqueças de que o amor dá sempre, principalmente de si mesmo, de suas próprias forças e alegrias. Por agora, os raios de tua boa vontade brilharão nas horas culminantes da fé, pela concentração de poderes espirituais na prece. Todavia, à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho, sentido, vivido e aplicado, controlarás tua capacidade irradiante, segundo os ditames da própria alma. Ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar, aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores, renuncia aos teus próprios desejos sem lágrimas tempestuosas, e a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor. Ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e sê feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação de teu devotamento ao bem infinito. Que expressões terrenas poderiam dizer da sublime surpresa que me ofuscava o espírito? Não conseguiria responder.
Sábio aviso. Doce, indefinível emoção fazia-me vergar sob o peso de lágrimas de reconhecimento e júbilo. Reparando que o mensageiro se conservava em silêncio ao meu lado, esperando que me pronunciasse, recordei o ensinamento evangélico e repeti as sagradas palavras: faça-se no escravo a vontade do Senhor. E porque vibrasse no desejo de relacionar minhas experiências novas para os companheiros da retaguarda, supliquei lealmente: Bittencourt, meu amigo, no plano da carne, nossos irmãos em maioria guardam errado o conceito de elevação e salvação. Muitos se acreditam privilegiados por apresentarem um simples título de crença religiosa, e outros supõem que basta o dever de assistência caridosa e mecânica ao próximo necessitado e sofredor para que subam inconscientemente aos mundos felizes. Poucos se previnem quanto à exigência de aprimorarem a si mesmos a fim de irradiarem somente o amor que o Mestre nos legou. Ser-me-á permitido dar-lhes notícias da esfera nova? Talvez minha humilde experiência pessoal aproveite a alguns deles para que se decidam a praticar o Evangelho e a servi-lo acima de si mesmos, com esquecimento da vaidade e do orgulho, do egoísmo e da discórdia, que muitas vezes nos requeimam o coração. Sim, Jacob, concordou atencioso, serás autorizado a fazê-lo. Entretanto, contém os impulsos que te sugerem iniciativa. Evita as referências pessoais em teu correio fraterno. Em muitas circunstâncias, a citação de um simples nome provoca enormes perturbações mentais em torno da criatura a quem nos referimos. Não tentes impor convicções a espírito algum, ainda mesmo em se tratando dos mais profundamente amados. Conta o teu caso tranquilamente aos que te puderem ouvir, longe da curiosidade enfermiça, que nunca se anima ao trabalho sério, sem olvidares a função do tempo na sementeira da fé. Aprende a esperar no serviço edificante, impessoalizando as boas obras. Guarda-te do mau desejo de tudo dizer indiscriminadamente a um só minuto. A ocasião de plantar e cultivar, colher e selecionar. A verdade é como a luz, que não convenientemente dosada, pode cegar os olhos, ao invés de iluminá-los. Transmite, pois, as tuas notícias prudentemente, sem a presunção de seres aproveitado e aceito no imediatismo da luta humana. E acalma-te, sem demora, convencido de que toda criatura, tanto quanto aconteceu conosco, deixará um dia o patrimônio da carne, com tudo que lhe diz respeito no campo da ilusão educativa ou na sombra devastadora. Ajuda a planta a desenvolver-se e florir, mas não lhe violentes o germe, a fim de que o fruto apareça no momento preciso. Em seguida, Bittencourt despediu-se com palavras reconfortantes e amigas, deixando-me na consoladora certeza de que me seria possível esclarecer os irmãos de luta e de ideal quanto às surpresas que me haviam aguardado além da morte. Que alegria maior poderia felicitar-me o coração de lutador. Final de capítulo. Bom, a gente vê aí a mensagem mais importante desse capítulo aí é a força da oração. A gente vê o que transforma, o quanto que prodigioso é o ato de orar, né, em todas as situações. E ele aí, com toda... Lembra aquela parte inicial do livro, acho que a primeira parte ali, ele relata, assim, praticamente a primeira semana dele no plano espiritual. Já aí passa de 200 dias. Quer dizer, ele menciona mais de 200 dias, de todo aquele aprendizado,
e aí também os outros com as suas tarefas, a filha dele, a Marta, seguindo outro caminho, e ele se movendo no plano espiritual, frequentando os mesmos ambientes ao qual ele aqui, quando ele vinha até na Terra, na nossa crosta, no Rio de Janeiro, naqueles centros, naqueles bairros. E aí, o que ele se defronta ali? Com um grupo de obsessores que sabiam muito da vida dele. Tá? Aqueles padres, aliás, só um parênteses para nós, é impressionante no plano espiritual como há uma tendência de espírita atrair obsessor padre, obsessor ligado à igreja, porque parece assim que há servidores da igreja e que se distanciam do evangelho e que têm outros hábitos e tal, e que ficaram cristalizados. Isso aí vem lá da Inquisição, não é coisa de... Esses padres aí não é coisa de 10 anos para trás, é gente que está no plano espiritual, espíritos que estão lá frequentando durante algumas centenas de anos, alguns. Tá? A gente vê assim, vai trazer as reminiscências lá do Libertação. O Libertação, o que é? É um Papa, tá? O Gregório IX, o Papa. Então, um Papa e os seus, não era ele sozinho. A Cidade Estranha era constituída fundamentalmente por ex-clérigos, servidores das paróquias, bispos e assim por diante, freirinhas, freiras e tal, madres, e que não tinham a prática, a vivência do evangelho, e que eram assim aquelas pessoas que acreditavam que no poder temporal, que era o dinheiro que mandava, vou comprar meu lugarzinho no céu através de servir a igreja, de fazer as doações, aqueles padres que ludibriaram em nome de Jesus os seus fiéis e que foram perseguidos no plano espiritual, que tem esse lado, esses padres hoje estão ali naquela tarefa. Mas o que fez com que eles entrassem nessa vibração? Muito provavelmente fiéis que para eles tiveram aquela mensagem de achar que no céu vou ver Jesus, Maria de Nazaré, e se eu tratar bem a igreja, se eu der dinheiro para a igreja, comprar o meu lugarzinho lá no céu, eu vou ser bem atendido. Chegam lá no plano espiritual, ficam aí vagando, os quiumbas aí pelas esquinas, e vão ser obsessor do padre, aquele padre. Que aí é aquele padre que não tem aquela luz, não tem aquela sintonia superior, vai entrar na contenda, na guerra. E aí é aquela coisa, pode ficar se guerreando aí dezenas e dezenas de anos. Né? E aí, às vezes, vem o hábito. Esse é um dos problemas que o espírito, às vezes, tem que vigiar lá do outro lado. O hábito de achar que os seus objetivos são alcançados quando faz os seus acordos lá embaixo. A gente vai ver quantas obras, quantos, né, até filmes e tal, que falam que os espíritos fazem alguns acordos lá embaixo. E os espíritos que têm a sabedoria de como patrocinar a vingança contra encarnados e desencarnados, que essa história diz assim, encarnado está fora, é o mesmo, interage esse mundo espiritual. E eles, alcançando o seu objetivo, se distanciam, que aí vai ofuscando aquela luz interior, e o espírito nem se dá conta, não se dá conta, e quando ele vê, está numa vibração, e é muito perigoso. Nós não podemos dizer assim que a gente não esteja sujeito a passar por uma fase dessa. Às vezes, durante a encarnação, a gente passa fases da nossa vida que a gente baixa a vibração. Olha, experiência tanto pessoal como de terceiros, de pessoas que estão assim numa vida, numa boa, daqui a pouquinho passa por um trauma, por uma traição, por uma decepção, por um período de baixo padrão vibratório persistente e que acaba pensando na cabeça assim, olha, chega com essas coisas, chega com isso, eu vou aqui agir pelas minhas próprias mãos, vou arquitetar. E nesse momento ele já é mais ainda fortalecido por essas entidades. Isso acontece no plano espiritual com maior frequência. Por quê? O espírito se dá conta lá do outro lado, desencarnou. Por que ele desencarnou? Ou foi um acidente, ou foi isso, ou foi aquilo. Tem casos no plano espiritual de gente que desencarna e vira obsessor do médico, que acha que houve, e às vezes até há o erro médico, o erro profissional,
e que vai se vingar do médico ou da equipe multidisciplinar, alguém que errou uma medicação, alguém que levou a uma decisão no campo da saúde, até por uma cirurgia que achava que não tinha que ter feito, e o cara errou na condução e que desencarnou. Se dá conta do outro lado que desencarnou e quer saber a causa, e aí coloca na cabeça que é tal coisa. E quando ele pensa nisso, já atrai quem? O inimigo desse médico, desse profissional, que vai fortalecer, não quer dizer que ele tenha razão, vai fortalecer esse projeto de se vingar. E aí vai dizer para ele, como parece daqueles filmezinhos, que já apareceram vários aí, tu quer, vamos lá junto. E aí eu deixo comigo. E aí começa a ter um determinado prazer na vingança. E aí, quanto mais vingança, mais raiva, menos luz, menos percepção, e se fecha, às vezes se fecha durante longos anos numa energia dessas. Por isso é fundamental assim, de estudar isso à luz dos nossos dias, do nosso dia a dia, da nossa situação espiritual, uma coisa assim que eu sempre reafirmo para pessoas que possam estar desencarnando, ou cada um de nós, quando se vê numa situação de emergência, tentar elevar o pensamento, e mesmo que não consiga dizer o seguinte, me ajude, aí vai direto à fonte, vai a Jesus, que em nome dele vai aparecer um Bittencourt Sampaio, vai aparecer um fulano de tal, que não vai nem se identificar, em nome do perfeito, vai nos auxiliar. E é quase que instantâneo. Eu passei várias situações, é muito de dar experiência pessoal, mas eu passei por várias situações e que a força da oração, tenho certeza, quase que uma voz redirecionando e mudando o padrão geral da situação que eu estava vivenciando. E a gente diz para as outras pessoas que vão fazer isso e se propõem a fazer isso com muita sinceridade e alcançam essa virtude. Uma pessoa diante de um assalto, diante de uma situação de perigo, né? E que o que faz o obsessor, que a gente já falou semana passada, é que dá medo na gente. O que aqueles obsessores se aproximaram dele? Medo, medo e medo. E ele tinha sido já alertado antes, nas outras investidas, naquele bar lá, que estava aqueles alcoólatras e tal, e que a ofensa é para gerar temor, medo. E tu tem que dominar interiormente isso. E aí é que ele consegue escrever. Ele foi autorizado a passar essa obra no fim, a gente vê agora ali, e ele tentou fazer outros trabalhos no plano espiritual. Pelo que se sabe, parece que tinha logo adiante um projeto de reencarnação dele, que aí, então, essa passagem dele, ou pelo menos não é mais com Jacob, né? E não é mais o Figner, esse que teria essa grande tarefa de passar isso, e que, na época, o Emmanuel e os outros que estavam, né, acompanhando o Chico Xavier Bezerra de Menezes, acharam que era muito de grande valia para o mundo espírita essa obra dele. Por isso que ela foi autorizada, claro, com a supervisão deles. Eles não permitiram que ele dissesse em detalhes, coisa que ele disse, olha, eu fui acusado disso, daquilo, e era verdade. E aí foi considerado desnecessário colocar o que tu fosse acusado, o que tu fizesse. Tá? É uma situação até um pouquinho difícil, né? Imagina, ele tinha uma filha lá no plano espiritual, tinham duas que estavam ainda vivas. Ele era um empresário muito conhecido, né? Dona Casas Edson e tal, Edson por causa do Thomas Edison. Aliás, esses dias eu estava vendo assim, uma coisa, coincidência, o Pelé, né? A morte do Pelé, e o nome dele, Edson, o pai dele colocou em homenagem ao Thomas Edison, porque lá na cidadezinha dele, em Minas Gerais, que ele nasceu, quando nasceu o Pelé, foi naquela semana que foi colocada a luz elétrica, e que todo mundo diz, olha, Thomas Edison chegou na minha cidade, Thomas Edison. Aí o pai colocou Edson Arantes do Nascimento. Só um parênteses para a gente ver assim, a coincidência é a presença discreta de Deus, adrede combinada, dizia Joana diz ela. Bom, então a gente vê assim o quanto que as coisas vão se encadeando. Quanto mais a gente aprofunda o estudo, vamos ver mais adiante outras obras. Já vimos lá o Paulo de Tarso, já estudamos outras obras do Inácio e muitas outras, livros dos Espíritos, e vai concatenando todas essas coisas, elas vão se encadeando as coisas. Quando a gente estuda
o monoteísmo, aí vai estudar o judaísmo. Aí o judaísmo a gente vai ver lá, o Paulo de Tarso foi o cristão rabino que trouxe a mensagem de Jesus além de Jerusalém. Mas Paulo de Tarso havia sido o rei Davi, né? O dos Salmos, aquele foi rei Davi, depois foi lá Martim Lutero. Jacó tinha sido o Chico Xavier, é o espírito de Jacó, que tinha sido o profeta Daniel. Todos vieram com a mensagem do povo hebreu, canalizando para o monoteísmo, através de espíritos crísticos que prepararam a vida de Abraão e depois, bem adiante, o Moisés, e que foi o maior fenômeno mediúnico que trouxe os mandamentos para preparar a mensagem do Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus foi sair das fronteiras de Jerusalém, chegar até nós. Nós temos que agradecer hoje ter essa mensagem para nós, graças ao Paulo. E se a gente pegar lá a origem, todas as coisas vão se encadeando. Quando a gente pega e estuda por cima as reencarnações do Chico Xavier, vai dizer que espírito sublime que participou de toda essa, desde lá da época dos faraós, lá, vindo lá de Capela, né, e com uma missão, e que foi se aperfeiçoando com seus erros cometidos no passado, procurar espelhar a projeção de futuro melhor para todos nós. Esses são os espíritos missionários. A gente pensa assim, são eles? Não, somos todos nós. Todos nós temos que compartilhar nessa luta interior. Olha o que é a luta interior do Jacob. Ele foi buscar o silêncio dele interior, com profunda sinceridade, orou e conseguiu. Aí, onde é que estava? O Bittencourt Sampaio não mostra ali, mas ele muito provavelmente foi, através da força do pensamento, nem estava ao lado dele, né? Foi uma atração psíquica de um mundo espiritual superior que, entre aspas, se materializou para ele de outra localidade, que não tinha sentido nenhum. Bittencourt Sampaio está ali observando toda aquela violência, aqueles encapuzados, aqueles padres, tudo. Ele foi invocado em pensamento. E aí, por fenômenos mediúnicos que nós não conhecemos todos, mas eles existem, né? Da bicorporeidade, da transmissão, o quanto menos matéria, o corpo espiritual do espírito, e maior projeção mental, maior elevação moral, mais se projeta no universo. E aí é a transmissão, e a força da oração se dá dessa forma realmente. E aí a gente vai buscando assim o drama. Qual é que era o grande drama do irmão Jacob? Ele não tinha luz interior. Todos os lugares que ele chegava e via a luz dos outros, eu não tenho essa coisa, e eu queria ter. Mas por que eu não tenho? Tudo que eu fiz. Aí começavam aqueles dramas. Ele, em vez de abrir o que ele fez aqui, e aí ele percebeu a luz dele, que ela estava como qualquer um de nós tem a sua luz interior, estava ofuscada por esses sentimentos mundanos, né, próprios da imperfeição individual, que todos nós temos, que são derivados do quê? Do orgulho e do egoísmo. Todos esses defeitos, os que ele tinha e que foi, inclusive, acusado. Era bom espírito, era empresário caridoso, era isso, era aquilo, mas tinham detalhes atrelados às imperfeições dele que ofuscavam a luz interior. E esses obsessores, o que fizeram, esses padres, os últimos aí, estudaram todo o seu passado recente na encarnação, desde a sua adolescência, e pegaram os principais fatos que geram em cada um de nós, quando a gente olha para trás, o nosso livrinho lá, olha para trás, erros que nós cometemos, alguns a gente tem muita vergonha, outros a gente não quer nem conversar, nem pensar, né? Mas um dia, se quiser se libertar, não é logo, não é traumático, ele tem que ser fraterno. Essa coisa de interagir com aqueles que nós compactuamos nos nossos erros, ou que a gente possa ter provocado uma ofensa que tenha redirecionado a vida de alguém, né, por alguma maldade, alguma incompreensão, isso, lento e gradualmente, nós temos que ir nos libertando.
Não tem como dizer assim, eu vou botar uma pedra em cima disso e não vai. Vai, um dia o próprio espírito vai ter a necessidade de fazer o que ele fez, na frente quase que de um espelho, e que tenham ali aqueles espíritos amigos a poderem ouvir todas as coisas que são drama pessoal. Mas, ô Francisco, pode falar. Além dessa coisa que tu falou, assim, das chagas dele, de tudo que ele foi se deparando, eu achei muito, muito pertinente, vale muito para nós, assim, trabalhadores, a coisa que ele falou do trabalho mecânico, né? De ir lá e fazer a coisa da caridade de uma forma muito automática, muito mecânica, sem realmente ter essa reforma íntima e sem fazer aquilo de coração, né? Fazer aquela coisa meio no piloto automático. Aquilo ali foi muito legal que ele destacou, porque isso é bem real, né? É bem para nós. Tá? É. Aí vai dizer assim, vale para todas as pessoas em todas as situações. Se eu for olhar também, não vou falar só da minha atividade no centro espírita, que também, talvez, muitas vezes foi mecânica, mas se eu vou pegar lá na minha adolescência, lá que eu ia para a igreja, que eu contava para vocês que o melhor relógio, o melhor presente que eu recebi aos 10 anos, um relógio que eu conseguia ver o tempo que o padre ia falar e vai terminar essa coisa, que eu estava louco para terminar a missa para ir embora. Imagina só, eu não me esqueço, porque foi com 10 anos, presente de aniversário de 10 anos do meu padrinho. E foi um relógio que... Aí mais adiante, passado alguns anos, eu fiquei, como é que pode? Aí eu passei por isso, aí catecismo, aquelas coisas de comunhão, ouvi padre dizendo isso, a freira isso, aquilo. Aí eu fiz 2, 3 perguntas e aí, não, isso não se discute. Aí eu assim, parece com um papa que eu recebi, isso não discute, isso é dogma. Depois, muitos anos depois, eu fui ver o que são os dogmas, essas coisas da igreja. Não se discute se é coisa de Deus. Não, é a incompetência, é a falta de cultura, é a falta de conhecimento para poder explicar. E é isso que eu acho inadmissível. E a doutrina espírita, felizmente, ela só avança com a busca da compreensão de todas as coisas. E onde houver uma contrariedade, dizia o Kardec, o Espírito da Verdade para ele, onde houver uma oposição com a ciência, fica com a ciência. Que naquele ponto, mais adiante, a compreensão humana vai perceber qual é a divergência que existe. Então, tem o aspecto religioso, o filosófico e a ciência. As igrejas, essas igrejas tradicionais, o catolicismo, não conseguem avançar nisso e aí deixam aquela coisa assim, elas contribuem para essa sintonia nossa de ser mecânico, porque não pode avançar. É tipo uma relação proibida, aqueles casamentos antigos que tinha a submissão da mulher total ao homem e não podia nem questionar algumas coisas, senão já estava achando que isso, que aquilo. Imagina que vida é essa. Hoje nós estamos, felizmente, o mundo avança, nós estamos numa nova fase, não tem coisa melhor hoje que essa geração que chegou aí a partir do ano 2000, são os que vão preparar a nossa partida, mas eu digo assim, são os que vão ficar e vão assistir a transformação do nosso planeta. Vão ver o avanço da ciência, da espiritualidade, da consciência humana de uma forma assim muito promissora. E nós vamos vir netos deles. Vamos retornar netos deles, né? Mas as imperfeições do planeta serão no campo material daquelas que a gente foi omisso, a coisa da natureza, a água e outras coisas mais. Mas a ciência vai nos ajudar muito. A gente volta, no mínimo, sobrinhos, netos, né, agregados na segunda, terceira geração que está aí. Isso a gente volta. Então, lá, provavelmente, lá pelo ano 2060, 70, 2100, 120, nós vamos estar por aqui de novo. Né? Não tem... Isso é um processo que é necessário. Muito mais se a nossa proposta for essa de avançar espiritualmente, de agregar conhecimento e procurar ser uma pessoa melhor servindo. E aí nós vamos ter a necessidade, não de ficar lá do outro lado, lá só coisa, vai aprender muita coisa, vai lá. A mãe do Chico Xavier, uma coisa interessante, estava lendo esses dias, ela parou de se comunicar com o Chico Xavier lá na década de 40, 50, e ela disse que estava preparando a reencarnação dela. Naquela época, e ela aquela que, Maria João de Deus, que escreveu lá Cartas de uma Morte, aquela coisa dos outros planetas, aquelas experiências dela.
E ela disse, meu filho, eu vou ficar reclusa agora porque eu vou preparar minha volta e eu preciso estudar muito a língua inglesa. Estudar o inglês para que, quando ela reencarnasse, fosse mais fácil, provavelmente, ela deve ter reencarnado lá, né? Ou no hemisfério norte, alguma língua inglesa, ou Inglaterra, sei lá onde é que está. Mas não é de graça. Então, para ter maior facilidade, já estava aprendendo lá. Porque as outras reencarnações dela, ela estava muito atrelada à língua portuguesa, não só no Brasil, como também, parece que lá em Portugal, que ela teve as outras reencarnações. Então, vai ter uma aproximação com o idioma. Assim foi com o Emmanuel também, né? Foi o Padre Amaro, no final da 1800 e tanto, e até 1900 e poucos, ele desencarnou como padre lá no Pará para conseguir levar a tarefa dele com Chico Xavier mais afeito à cultura da língua portuguesa do Brasil. Então, ele teve essa... É um facilitador. Eu estava falando das crianças, essas crianças estão vindo lá do outro lado, um aprendizado tecnológico da informática. Não é, a gente pega uma criancinha aí que faz o diabo com o celular, com esses aparelhos eletrônicos, coisas que nós temos que, assim, às vezes, se for dado uma aula para nós, a gente fica, tá, vou repetir, vou ser um repetidor de coisa que... E essas crianças quase que vêm prontas. Não é demérito isso, mas elas têm que canalizar esse conhecimento para a retidão moral. Aí vem a educação, aí vem a família. Né? Aproveitar tudo isso, essa cultura nova, e aperfeiçoar o nosso ensinamento. Né? Não pode ser mais aquele professor que foi o nosso professor lá quando a gente era criança, e nem muito menos o nosso pai, nem pensar dos nossos avós. Tá? Aquela coisa tanto do castigo, da imposição, mas sim de procurar incutir na coisa, primeiro, aflorar as suas virtudes. Tem crianças aí que não é para um determinado nível, não é talvez essas profissões que nós conhecemos hoje, mas para outras tarefas. Como dizem que as crianças que estariam nascendo no plano, no nosso mundo dos encarnados agora, elas vão exercer uma profissão que nós nem conhecemos ainda. Isso há estudos que dizem que não é coisa do mundo espiritual. Você sabe que isso é confirmado pelo plano espiritual. Assim como os avanços tecnológicos. Aí diz, a criança que vai durar, o ser humano que vai durar 120 anos, 120, 130, com uma facilidade maior, já nasceram. Claro, nós vamos ter o avanço da genética, das doenças, a questão das curas e tal, e vai ter esse facilitador. Mas tem outras coisas que nós vamos ter que cuidar também. Então, voltando um pouco, para a gente não fugir da nossa obra aqui, o quanto que, primeira coisa, a luz interior que todos nós temos, ela fica ofuscada quando nós pensamos e agimos em sintonia com os nossos defeitos. Quais são os nossos principais defeitos? Tem ramificação. O egoísmo. Eu sempre estou repetindo toda semana isso e a gente vai pensando, eu sinto isso, sinto aquilo, ciúme. O orgulho e o egoísmo. Se a gente pensar bem, a ramificação de todas as outras coisas, a inveja, os ciúmes, a raiva continuada que leva até o ódio e tal, elas todas têm origem nesses nossos defeitos. É difícil de se libertar dos defeitos? Claro, não é um processo de um dia para a noite, mas é um processo. Se a gente não tem a proposta de um processo a se libertar disso, vai chegar no plano espiritual com os mesmos defeitos. E se os defeitos estiverem bem aflorados, nós vamos ser rejeitados no plano espiritual mais elevado e vamos ser atraídos aonde a gente pensa dessa forma. Aí é perder tempo, é perder oportunidade. Aí o 2060, 2070, que estaria numa engrenagem que a gente está voltando, talvez não tenha oportunidade. Talvez seja, vai esperar mais um pouco, ou tem aquele que era um planeta inóspito e tal, vamos fazer um estágiozinho lá e volta em seguida, se for bem. Tem isso também, foi assim com o Capela.
Não foi uma coisa assim, não avisei, e aí caía aqui. Não, foram avisados espiritualmente esses espíritos de capela, que aí parece ser uma coisa que foi lá, 6, 7 mil anos atrás. Foi por ali o processo todo que se deu, que nós estamos já passando aqui, já, quem sabe, aí por volta de 100 anos, esse processo na Terra já está. E o ápice foi na Segunda Guerra Mundial. O ápice, porque aí coincide com o quê? Olha o que aconteceu no mundo na Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, as atrocidades, tudo. Ali foi o chamamento final, quando a gente fala, estuda lá, não é a data, limite, os 50 anos. E isso tudo faz parte e a gente tem que dizer, onde é que eu vou estar? Nós temos a chance de 2050 para frente, quero dizer, 2050 que talvez até lá nós já tenhamos ido, né? Seria mais ou menos tirando aí as crianças que estão aí hoje, eu acho que já fomos até um bom tempo, quem sabe. Aí vai chegar lá do outro lado e vai circular o projeto. Vai chegar lá, se tiver um merecimento de chegar no hospital lá do doutor Inácio, vocês acham que o doutor Inácio, ou ele, que já vai também programar uma volta, vai querer ficar 15 anos com a gente lá? Não. 20 anos? Não, depende da tarefa. Ou nós vamos ser atraídos a uma área aí que tem mais trabalho mundano, mais essa coisa inferior, e que a gente vai se perder. Aí perde a oportunidade de vir para cá melhorado, e ou vai ficar mais tempo lá, como esses aí, 70 anos, esses padres, 16 padres ali, os obsessores, e aí nós vamos assistir a história passar aos nossos olhos e mais uma oportunidade de colocar. A gente não pode perder tanto tempo como a gente já perdeu. Nós já perdemos muito tempo para trás. A gente não tem acesso às nossas memórias acásicas lá do passado, aquela coisa de 300, 400 anos, mas uma coisa é certa, nós não estávamos lá em cima, nós estávamos daqui para baixo, a zona umbralina era o nosso céu. Tá? Então, nesses 300, 400, 500 anos para trás, nós estávamos na sombra, e essa sombra, ou que está mais um pouco inferior, a gente está tendo chance agora, que já tivemos e jogamos fora, de começar a replanejar o futuro. Agora, não se olha para trás, se cristalizando nos seus equívocos, nos seus defeitos. É olhar para trás, sou uma pessoa melhor. Foi isso que se deu conta o Jacó, quando ele percebe que ele, se dando conta que não sentia medo dos obsessores, se sentiu tranquilo. Ele mostrou uma tranquilidade com humildade. E quando ele se deu conta de que as coisas que ele já havia sido ensinado pelo irmão Andrade, para outros, em todas as outras convivências, e ele invocou, por citar no Evangelho, tantas vezes eu falei nas palestras, se o Senhor, pois que ele, diante do desafio, conversava com Deus, por que eu não vou fazer agora? E foi o que ele fez. Sinceramente, pede ao plano superior ajuda, mas transmitindo uma energia de bondade para aqueles que queriam ofendê-lo. E não de rejeição, que às vezes é um erro, né? Que alguns, assim, olha, eu tenho que me defender atacando. Não, mandou energia, mandou luz para esses 16 padres, e eles foram lento e gradualmente perdendo até a própria voz, ou até se dissipando no afã deles de querer jogar palavras de ofensa e assim por diante contra ele, e que depois ele vai perceber que o que vinha. Qual foi o canal? O canal que foi o intermediário Bittencourt Sampaio. Eu acho que é isso, né, pessoal? Para esse capítulo aí, a grande mensagem para nós é da oração. Vamos usar muito mais essa ferramenta que nós temos de conexão com o plano superior. Essa nossa a conexão com o mundo superior é assim ter o propósito de ouvir através do silêncio interior, ouvir interiormente o universo perfeito. E isso se dá pelo silêncio momentâneo, de conexão, meditação, o nome que for dado, né? Que é usar a meditação, que vai usar
a palavra oração, rezar, seja o que for, essa conexão com o universo perfeito e os intermediários vão se fazer presente sempre. Não é assim uma coisa, olha, não funcionou, pode não funcionar a conexão, que é aquela coisa de ser muito sincero no propósito de se comunicar. Perceber a imperfeição, a nossa pequenez, assim, de achar que nós somos pequenos dentro da nossa evolução e estamos querendo ascender espiritualmente e pedir ajuda. Pedir ajuda é um sinal de humildade. E esse pedido de ajuda, quando é sincero, ele é atendido pelo plano espiritual superior. Eu acho que é isso. Nós podemos, então, acho que encerrar. Se não tiver ninguém para colocar alguma coisa, no próximo encontro nós vamos encerrar essa obra, acho que é o 20º capítulo, e depois nós vamos se preparar também para estudar, durante esse ano, aí, a obra Os Mensageiros, que é a segunda obra da coleção André Luiz, né, que é o Nosso Lar e os Mensageiros. Uma grande obra que a gente vai, acho que a partir do próximo encontro, a gente já vai ter um contato aí, ver se a gente tem os arquivos dessa obra em PDF. Então, vamos levar o nosso pensamento, a hora nossa da gratidão, que a gente sempre renova a nossa gratidão ao alto, aos nossos bons espíritos, aqueles mensageiros de Jesus que nos auxiliam, a todas as entidades da Casa Lucas de Assis, a todos aqueles espíritos amigos que nos guardam, que estão sempre juntos com a nossa família, com as nossas relações sociais, com a nossa interação, que eles possam cada vez mais poder se aproximar e realizar a sua tarefa de servir ao alto, e que cada um de nós tenha a humildade de procurar ser um pouquinho melhor para poder se conectar com esses mensageiros da luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Tá, então, pessoal. Valeu, Francisco. Obrigado. Obrigada, Próximo pessoal. encontro, dia 14, né? Isso. Isso é a Então, tá próxima ótimo. terça. Abraço Tá para bom, então. todos. Obrigado. Abraço. Valeu. Tudo de bom. Tchau, Tchau, gente. Valeu, Obrigado. valeu. Tchauzinho. Beijo, Sandra. Valeu. Obrigada. Obrigado. Oi, Carmen. E aí, Jaque, tudo certo? Oi, animais. E aí, galera? Todo mundo em cima. Aqui. E aí? Beijo, aí, pessoal. você? A Karen tá aí. Acho que é a Karen que desliga, Tá. né? A Carmen tá aí, ó. Não, Bem não, feliz. a Karen do Ah, Alexandre. Karen. Não, a tia Carmen que eu tô falando. Ah, não. A Karen. Ah, eu não sei se a Karen tá aí. Vê se tu consegue desligar. Não, eu acho que se cada um sair, daí automaticamente ele... É, Porque foi feito desliga. pelo celular Tu sabe- dela. Então tá, gente. Obrigada, pessoal. Bom descanso. Beijão. Tchau, um beijo. Beijo, queridos.